Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco de doutrina espírita. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador do Centro Espírita Caibachuta, eu aqui de Guarulhos, e nós colocamos essas palestras, reflexões lá na nossa página do Caibachuta, no Facebook, no site também, cecaibar.org.br. E vocês podem encontrar também esses nossos bate-papos aqui, as nossas reflexões no YouTube. Podem procurar lá na minha página Espiritismo com Pedro Coelho, na página do Facebook Reflexões Espíritas, que eu mantenho aí na internet. E hoje eu trago uma reflexão aqui sobre uma passagem do Evangelho que é a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, ou do filho desobediente, do filho obediente, dependendo da abordagem que cada um faz. Mas eu vou fazer essa abordagem baseada em dois livros, que é o livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius. Né? Vinícius, para quem não conhece, é um trabalhador espírita do movimento espírita brasileiro, chamado Pedro de Camargo, que usava esse codinome e que escreveu várias obras interpretando as passagens do Evangelho. E esses livros são muito interessantes, muito bons para a gente ler e levantar reflexões a respeito dos ensinamentos de Jesus. E o outro livro, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, também do Caiba Schutel, onde ele aborda também essa passagem. Então, essa passagem ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos 11 a 32, e conta a história de um senhor, né, de um pai que tinha dois filhos, e o filho mais moço dele pede para ele repartir os bens dele entre os dois filhos. Né? E o pai, quando reparte esses bens, entrega a sua herança entre esses dois filhos, o filho mais jovem então decide viajar e ir embora, levar esses bens com ele, e vai para um outro país, para um outro povoado, né, viver lá. E de posse desses bens, então, esse filho acaba esbanjando, gastando, né, tudo aquilo que ele recebera do pai, aproveitando a vida, curtindo, né, e leva até um determinado momento em que essa fonte seca, né, esses bens secam, acabam, e ele então se vê numa situação de crise. E ao mesmo tempo, conta a parábola, o país, o povoado em que ele vivia também entra em crise, também entra numa fase de recessão, né, de dificuldades. E ele então procura lá alguma forma de se sobreviver, de se manter, e ele encontra uma pessoa que oferece para ele um trabalho para cuidar dos porcos, né, cuidar da criação de porcos. E ele vai trabalhar lá nessa criação de porcos, lá, trabalho duro, um trabalho sofrido, né? E ele passa fome, ele sente fome, ao ponto de desejar comer a própria comida que era servida aos porcos, que, segundo a parábola, eram as vagens de alfarroba que eram servidas aos porcos. E mesmo assim lhe era negado, né, essa comida. Então ele cai numa angústia, né, num sofrimento muito grande, porque ele se arrepende de tudo que ele fez, né? Ele percebe que ele tinha várias riquezas na mão, vários recursos na mão que acabou esbanjando, né, fazendo extravagâncias com esses recursos. Por isso que ele é chamado de filho pródigo, né? Prodigalizar é você doar e dar as suas coisas, gastar as suas coisas sem nenhum cuidado, sem nenhuma previdência, né? Sem nenhuma cautela. Então ele prodigalizou esses bens, ele gastou tudo isso. E nesse momento em que ele não tem mais nada, que ele está ali trabalhando com os porcos, que ele está ali sentindo fome, né, querendo comer a própria comida que era servida aos porcos e não poder, ele se lembrou do pai, né, ele se lembrou daquilo que o pai representava para ele, daquilo que o pai fazia, né, e se lembrou de que os operários que trabalhavam para o pai dele recebiam pão, recebiam comida, né,
que o pai tinha uma relação generosa com seus trabalhadores, com seus operários, e aí então ele decide, constrangido, voltar para o pai, né, pedir perdão, e pensa, eu vou voltar lá, vou dizer, pai, eu pequei contra os céus, né, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas aqui eu volto arrependido para te pedir perdão. Então ele retorna, e quando ele retorna, ele está chegando, né, ele está se aproximando lá da propriedade do pai, o pai o avista de longe, e antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, o pai, movido de compaixão, corre em direção a ele, o abraça, né, feliz, emocionado, e aí ele fala, né, que ele está constrangido, que ele está arrependido, que ele tudo aquilo que o pai deu para ele acabou gastando, ele acabou esbanjando de forma irresponsável, de forma inconsequente. E o pai, movido de compaixão, chama ele para dentro de casa, né? Chama os empregados e diz: Olha, dá a melhor roupa para ele, dá sandálias para ele, coloca um anel meu no dedo dele, mata um novilho, né? Porque o meu filho que estava perdido voltou, meu filho que estava morto voltou, e mata um novilho, vamos fazer uma festa, vamos festejar o retorno do meu filho. E ali fizeram a festa, então, fizeram toda essa confraternização, né, festejando o retorno do filho pródigo. E nesse momento o filho mais velho, que vivia com o pai, retorna do campo e percebe, né, aquele vozerio, aquela festa, dança lá na casa do pai, e pergunta para um dos empregados o que estava acontecendo, né? E um deles diz: Não, é que teu irmão voltou, teu irmão chegou, né? E teu pai ficou muito feliz com o retorno dele, fez uma festa e está todo mundo festejando. E esse filho mais velho fica indignado porque ele fala: Poxa vida, mas ele foi embora, abandonou meu pai, né? Foi para outras terras, gastou tudo, fez tudo, gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com bebida, com prazeres, né? Esbanjou tudo e agora volta e é recebido assim, né? E o filho mais velho ficou chateado e não quis nem entrar na festa. E o pai foi lá, né? Acolhê-lo, foi lá buscá-lo, ficou sabendo, foi lá e para ver o que estava acontecendo. E aí o filho, chateado, fala para o pai, fala: Olha, pai, não aceito isso, porque eu sempre estive aqui do seu lado, eu sempre te acompanhei, nunca te abandonei, né? Eu nunca gastei os bens que você me deu e você nunca sequer matou um novilho para me agradar. E, no entanto, esse aí que foi embora, esse teu filho, né, ele se refere assim, esse teu filho que foi embora, volta e você faz uma festa para ele, né? E o pai acolhe esse filho também e diz: Filho, o que é meu é seu, né? Você sempre esteve do meu lado e eu sempre estive do teu lado e eu nunca te abandonei. E tudo que é meu é seu, não é? E agora a gente precisa entrar e comemorar, porque esse teu irmão estava perdido, esse teu irmão era dado como morto. E ele está do meu lado agora, e está do seu lado, e a gente precisa comemorar e festejar isso. E assim a parábola se encerra, levantando várias reflexões para a gente. A primeira delas, né, a mais óbvia, é a percepção que a gente tem de que a lei de Deus ela é para todos e que a bondade divina, a misericórdia divina, ela não julga, né? Ela não faz distinção de comportamentos e de atitudes. O que a doutrina espírita nos ensina, que os nossos erros, que as nossas fraquezas, né? Que as nossas imperfeições morais, elas são próprias do nosso processo evolutivo e que na verdade não é isso que determina, né, o recebimento daquilo que nós merecemos como filhos de Deus. Que, portanto, a primeira reflexão que essa parábola nos traz é isso, de que todos nós, independente do caminho que tenhamos escolhido, somos amparados pela justiça divina, né? Somos amparados por essa lei natural que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá sempre uma nova chance e que
demonstra que todos nós temos uma nova oportunidade, que a lei do Criador perdoa o tempo todo, né? Ajuda o tempo todo, auxilia o tempo todo, para que a gente possa corrigir os nossos caminhos, mudar os nossos caminhos. Então essa é a primeira reflexão, né, de que Deus, ele não segrega ninguém, ele não separa ninguém, né? A ideia de que uns tenham mais valor do que o outro dentro da lei de Deus não existe. O que existe é que cada um, dentro da sua visão de mundo, dentro do seu livre-arbítrio e da sua capacidade de fazer escolhas, vai levar mais ou menos tempo para entender essa lei de Deus, para se alinhar com essa lei universal, com essa lei natural, mas que todos, né, vão ter sempre essa oportunidade de encontrar esse momento. Lá no livro do Caibar, lá no livro do Caibar Schutel, né, ele comenta isso num determinado trecho, né, onde ele diz assim que o Pai Celestial, né, ele coloca isso, Deus sempre reserva um amparo a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha os pecados que tiver. Pratique as faltas que praticar. Porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai. Veja que interessante, né? E se a gente trouxer a analogia para a nossa vida física, é assim também, né? Os filhos às vezes podem não valorizar a paternidade que possuem, né? O pai que tem. Mas o pai nunca abre mão do seu filho. Porque todos somos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em país longínquo, ou seja, no outro planeta, com um corpo de carne ou com um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória e do seu amor. Então, aqui a gente percebe claramente que a primeira reflexão que vem à mente é essa, né? Da ideia de que Deus está sempre acolhendo a todos, Deus dá oportunidade a todos, Deus nunca nega a chance do recomeço. Tá? E a outra reflexão que a gente levanta é sobre o próprio filho pródigo, mostrando uma parte da humanidade, né? E são aquelas pessoas que, pelas suas fraquezas morais, pelas suas imperfeições morais, né? Todos nós talvez estejamos dentro desse grupo e nos identifiquemos em um desses grupos que a parábola nos ensina, e é preciso a gente refletir sobre isso. Mas esse filho pródigo é aquele espírito que, ainda com as suas limitações, com as suas imperfeições, né, vive a vida de uma forma às vezes inconsciente, inconsequente, não valorizando os recursos que possui, não aproveitando as oportunidades que possui para evoluir, ou muitas vezes indo viver a vida de uma forma que muitas vezes faz com que tenha escolhas, atitudes e ações que não correspondam com aquilo que ele próprio muitas vezes acredita. Né? Então, quantos de nós muitas vezes sabemos o que é o bem, sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que é correto e o que não é correto, né? E aí eu me refiro ao cristão, ao espírita, aquele que já tem uma ideia espiritualista da vida. Quantas vezes a gente tem consciência disso, tem entendimento disso, né? Mas as nossas ações, as nossas palavras, os nossos gestos não correspondem a isso, né? Não refletem isso. Quantas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, sabe o que tem que fazer, mas as nossas atitudes vão no caminho contrário, né? Então isso muitas vezes reflete o, o, aquele ser que erra mais do que acerta, né? Que vive a vida, está aí no mundo, está vivendo o mundo, está agindo nas situações que a vida lhe coloca, mas nem sempre consegue ser firme no seu propósito de praticar o bem, de ser um espírito que busca o seu progresso espiritual. Quantos de nós somos assim, né? Reconhecemos as nossas fraquezas,
sabemos o que nós precisamos fazer, mas nem sempre somos suficientemente fortes para buscar essa correção. Então, muitas vezes, a ideia do filho pródigo reflete esse espírito, né? Aquele espírito que ele não é mau por natureza. Ele não faz aquilo muitas vezes no sentido de que ele acredita que aquilo é o caminho da felicidade, mas o faz muito mais por uma ignorância. Tanto é que quando ele se depara com as consequências da sua escolha, ele percebe que agiu errado, né? Ele percebe que estava no caminho errado, que faz com que ele volte para o pai pedindo perdão, né? Então, esse é um lado da humanidade que a doutrina espírita nos mostra, né? Que muitos espíritos agem mais por falta de compreensão e conhecimento que ainda não alcançaram, né? Que um amadurecimento que ainda não alcançamos, mas que Deus sempre nos dá a nova oportunidade de recomeçar. Por outro lado, também a parábola reflete o lado egoísta da humanidade, né? Na figura do filho obediente. Aquela ideia do espírito que acredita que ele é um ser à parte da criação, né? O Vinícius vai falar disso no tópico, no capítulo que ele trata dessa parábola, né? A ideia do espírito que, porque obedece, conhece todas as escrituras, conhece todas as passagens, né, daquela sua crença, daquela sua denominação, e acredita que pelo fato dele não fazer o mal a ninguém, né, pelo fato dele não causar prejuízo a ninguém, ele já é bom por isso. E a própria doutrina espírita nos diz, né, que não fazer o bem já é um mal. Esse filho obediente da parábola, ele demonstra um pouco isso, né? Ele vivia com o pai, ele era obediente ao pai, ele não gastava os bens que o pai lhe dava, mas em contrapartida também ele não fazia nada mais além do que simplesmente obedecer ao seu pai. Ele não construía nada novo além daquilo que o pai tinha lhe dado como riqueza. Ele não tentava fazer algo diferente daquilo que ele tinha. Então, na humanidade, muitas vezes nós vamos encontrar essas pessoas, né? Pessoas que sabem que precisam, todas elas têm o código do bem na sua consciência. Umas vão e cometem erros, né? E reconhecem esses erros e se arrependem desses erros que cometem e muitas vezes repetem esses erros. Mas têm consciência da sua fraqueza, têm consciência da sua imperfeição. E outras que muitas vezes nem vão no mundo, né, nem vão viver o mundo e cometerem esses erros, mas se julgam, né, muitas vezes inocentes, se julgam muitas vezes mais valiosas do que essas outras que cometem erros, por considerarem serem diferentes, né, por considerarem serem distintas do mundo. Então, esse tipo de atitude é uma atitude egoísta. A parábola, o que ela quer mostrar é justamente isso. O fato de eu fazer o bem, o fato de eu amar meu semelhante, o fato de eu ser uma pessoa correta, né, não me dá o direito de julgar aquele que erra. Não me dá o direito de ser duro, né, de ser intolerante com aquele que erra, porque nem Deus, nem a sua lei é assim com nenhum de seus filhos. Então, muitas vezes, isso reflete mais um egoísmo, uma inveja, um ciúme da minha parte, do que necessariamente uma ideia de justiça, né? Uma ideia de mérito. Isso a parábola mostra claramente, que na lei de Deus, né, o mérito está justamente naquilo que eu faço em relação à sua lei, mas não em relação ao que eu faço e julgo sobre o outro, né, sobre as ações do outro, mas sim sobre as minhas ações. Então vejam, a parábola traz um pensamento, né, muito importante para a gente, no sentido de pensar que todos nós, né, temos que refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa forma de cuidar dessa riqueza que Deus nos deu, né? E a parábola ali, os bens da herança nada mais são do que as virtudes, né, os atributos que Deus nos deu para que a gente possa viver a nossa vida e progredir espiritualmente. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que nós estamos fazendo dessa riqueza? Será que nós estamos fazendo um mau uso dela como filho pródigo, né?
Ou será que nós estamos considerando que já somos necessariamente suficientemente bons para não precisarmos fazer mais nada e, por um gesto egoísta, se sentir no direito de julgar o erro do outro? Então, essa reflexão é que essa parábola deixa para nós. E aqui eu encerro esse pensamento, deixando um grande abraço para vocês, né? Que Jesus possa iluminar os nossos lares, as nossas famílias, e que a gente possa se reencontrar no nosso próximo bate-papo aí a respeito das parábolas e ensinamentos de Jesus. Um grande abraço a todos.